Então, o procedimento para fazer cálculo de falta assimétrica no sistema, ele está tudo resumido aqui nesse slide. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos calcular os circuitos equivalentes TVNAN no ponto da falta para as sequências positiva, negativa e zero. Tá? Depois a gente vai fazer uma associação dos circuitos de sequência ou dos equivalentes TVNAN de acordo com o tipo de falta. Resolve o circuito equivalente, né, para obter as componentes de sequência, de corrente e tensão, e depois a gente usa a relação de transformação de componente simétrica para encontrar os valores de fase de linha. Então, o procedimento é sempre o mesmo, tá? Independente do tipo de falta. O que vai mudar é a associação dos circuitos, né, após da falta, tá certo? Então, nós vamos ver, então, o primeiro exercício aqui, que é um exercício que vai falar um exercício mais simples para vocês entenderem o procedimento. Cadê ele? Então, esse aqui, ó. Então, nós temos um sisteminha aí, né, de 4 barras, um gerador e um motor, 2 transformadores, né, e uma linha de transmissão. O gerador está aterrado solidamente, está conectado em Y aterrado solidamente. O motor está conectado em Y, aterrado por uma reatância lá de aterramento, tá vendo? E as linhas, os transformadores estão em delta para o lado das máquinas e Y aterrado solidamente para o lado da linha, né? Tá? E tem só uma linha de transmissão. Então, os dados do sistema estão aqui, ó. Tá certo? Como os transformadores estão solidamente aterrados, a impedância de aterramento deles é zero, então não foi colocado aqui, tá certo? A impedância de sequência positiva, negativa e sequência zero do gerador é fornecida, do motor, tá vendo? E aqui, ó, do motor também a gente fornece a reatância de aterramento, que é o XN. O transformador, o que acontece com ele? As impedâncias de sequência positiva, negativa e zero são a própria impedância de dispersão, então é sempre a mesma. Como o transformador está solidamente aterrado, os 2 transformadores, então não tem impedância de aterramento, ela é zero, né? E a linha? A linha a gente fornece, ó, a reatância de série de sequência positiva e negativa, que são iguais, né? A gente viu isso na aula passada. E aqui a gente fornece a reatância de sequência zero, que ela, a gente pode observar que ela é bem maior do que as outras duas, né? Então, os dados são esse aqui. Esses dados, eles têm que ser colocados na base comum, para vocês fazerem um cálculo de curto-circuito. Então, aquilo que a gente aprendeu lá no capítulo 2 sobre circuito em PU, tem que ser aplicado aqui um pré-processamento antes de começar o cálculo de curto-circuito. Aqui já está feita essa transformação, então essas impedâncias aqui já estão na base correta, de 100 MVA e 13,8 kV no gerador. Tá? Então, a gente precisa aqui só fazer os cálculos de curto-circuito. Mas essa base correta tem, digamos assim, esse cálculo inicial das impedâncias na base comum tem que ser feito normalmente, tá? Para facilitar, a gente está fornecendo já na base correta. Então, vamos ver. Um curto-circuito, fase A terra, ocorre na barra 4. Desprezando as correntes pré-falta, calcule as correntes subtransitórias de falta e as tensões pós-falta na barra da falta. As tensões pré-falta em todas as barras são iguais a 1,05 PU. Tá? Então, nós temos aqui um curto-circuito na barra 4, aqui nessa barra, né? Ó. Tá? Um curto-circuito fase A terra. Né? E a gente pede para calcular as correntes de falta, né, e as tensões pós-falta na barra 4, desprezando as correntes pré-falta e considerando que a tensão, antes de ocorrer o curto, né, é 1,05 PU em todas as barras. Tá? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? O primeiro passo é determinar os circuitos de sequência desse sistema. Então, vamos lá, ó. Circuito de sequência positiva, negativa e sequência zero. O que acontece com o circuito de sequência positiva e negativa? O circuito de sequência positiva, a gente trabalha com aquele circuito equivalente que a gente já conhece, né? Aquele diagrama em PU que a gente aprendeu a fazer lá no capítulo 2. Né? Então, o gerador e o motor são representados pelo modelo deles, né? Que é uma fonte de tensão, que é a tensão de excitação em série com a reatância, né? Que neste caso aqui, ó, é a reatância subtransitória do gerador e do motor, né?
Então, aqui nós temos 0,15, o modelo do gerador, com a tensão de excitação EG, e 0,2 aqui para o motor, né? Os dois transformadores e a linha, eles são representados por aquele circuito equivalente que a gente conhece desde o capítulo 2, né? O transformador, os transformadores como estão no TAP nominal, não precisa representar o TAP, basta representar a reatância equivalente, que é 0,1 PU. E a linha é só pela reatância série, que é 0,105 PU. Tá? Então, está aqui o circuito equivalente em sequência positiva. Em sequência negativa, o circuito é praticamente o mesmo, o que muda são as impedâncias de sequência negativa das máquinas. Então, aqui, por exemplo, ó, né, a impedância negativa do gerador é 0,17 e do motor é 0,21. As impedâncias dos transformadores e da linha para a sequência negativa são iguais à de sequência positiva. Então, o que muda aqui, ó, é esse valor aqui e o 0,21. Observe que o circuito de sequência negativa não tem fonte de tensão, não tem a tensão de excitação, porque a máquina opera na sequência positiva, tá? Então, é um circuito que só é composto apenas por impedância. Na sequência zero, a gente tem que olhar as conexões dos equipamentos, né? Então, ó, o gerador está solidamente aterrado, né? Então, a gente vai representá-lo simplesmente pela impedância de sequência zero, né? E no lugar do terra, a gente vai colocar uma impedância zero. Então, simplesmente aqui, ó, J00,5. Aqui tem um curto-circuito que representa o aterramento dele, que é um aterramento sólido, né, com impedância zero. O motor, né, ele está em Y aterrado com a impedância. Então, a gente vai ter que representar a impedância de sequência zero e a impedância de aterramento. Tem que lembrar que como as correntes nas três fases passam pelo terra do motor, essa impedância de aterramento aqui vai ser multiplicada por 3. Então, aqui aparece, ó, a impedância de sequência zero do motor e 3 vezes a impedância de aterramento do motor. Tá? Os transformadores estão em Y delta, delta Y para o lado do gerador, né? E Y delta aqui, delta para o lado do motor. E o Y está aterrado solidamente. Então, nós vamos colocar aqui, né, o modelo, né, o circuito equivalente desse transformador para a sequência zero. Né? Então, aqui, ó, do lado do gerador, como o delta está do lado do gerador, tem um circuito aberto aqui do lado do delta. Do lado da linha, como tem um aterramento, a gente tem a reatância de dispersão do transformador, que é igual, né, que é a mesma reatância, né, usada nos outros circuitos, com a conexão para o terra. Tá? Do lado do motor, ele está com delta para o lado do motor, né? E Y aterrado para o lado do gerador, para o lado da linha. Então, aqui tem um circuito aberto do lado do motor e aqui um aterramento do lado da linha de transmissão. Falta a linha. A linha, ela também é representada por uma reatância série, só que agora a gente tem que considerar a reatância série de sequência zero, que é 0,305. Tá certo? Então, isso aqui são os circuitos equivalentes. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Bom, depois que a gente faz isso, a gente tem que calcular as impedâncias de Thevenin das 3 redes de sequência, tá? Então, a impedância vista da barra 4, indicada aqui com a setinha. O que que acontece, ó? Para a sequência positiva, a impedância equivalente vai ser, ó, a soma dessas impedâncias aqui, a impedância série equivalente aqui, entre a barra 4 e o terra, né? Essa soma em paralelo com essa impedância de 0,2. O valor total vai ser 0,1389. Do circuito de sequência negativa é parecido, né? É a soma dessas impedâncias do lado aqui, né, entre a barra 4 e o terra, entre a barra 1, em paralelo com a impedância de 0,21, que vai dar 0,1456. Para o circuito de sequência zero, a gente tem que analisar com mais calma. A gente tem que olhar aqui quais são as impedâncias que estão no caminho da corrente de falta. Como a corrente de falta corre aqui na barra 4 e tem aqui, ó, um circuito aberto entre a barra 4
e as demais barras, não passa a corrente de falta para cá. Então, todas as impedâncias aqui do lado esquerdo aqui do circuito não vão afetar a corrente de falta. E a impedância equivalente entre a barra 4 e o terra é simplesmente 0,1 mais 3 vezes 0,05, que dá J 0,25. Tá? Entenderam aqui? Então, para o circuito de sequência zero, a gente tem que olhar a impedância no caminho da corrente de falta. Tá? Então, essas impedâncias aqui não vão afetar, né, o caminho da corrente. Entenderam aqui, gente? Alguma dúvida aqui? Então, tá bom. Bom, depois que a gente levanta a rede de sequência, a gente tem que verificar que tipo de curto que é. Como é um curto-circuito fase terra, né, a gente tem que considerar os equivalentes de TVNAN dessas redes de sequência em série. Então, a gente colocaria os equivalentes de TVNAN nas conexões em série, né, um em série com a outra. Quando a gente faz isso, eu vou colocar lá no slide do capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Os equivalentes em série vai ficar assim, ó. Cadê ele? Vai ficar assim, ó. Não tem mais o ZN aqui, vai ter o XTH1. Como agora é o equivalente TVNAN, então a gente vai ter aqui o JXTH1, circuito de sequência positiva, aqui o JX sequência negativa, e aqui, ó, as impedâncias de sequência de neutro já estão contabilizadas na impedância equivalente de sequência zero. Então, é como se tivesse aqui um zero, e o que aparece aqui é o JX TH de sequência zero. E isso aqui vira um curto-circuito, porque as impedâncias de todos os neutros já estão contabilizadas na impedância de sequência zero. Tá? Então, o circuito equivalente seria esse aqui, ó. É a associação dos 3 circuitos equivalentes de TVNAN em série, né? Neste caso aqui, a corrente de falta é a tensão, né, na barra antes da falta, que o que viria aqui, né, é a tensão de TVNAN. Vou colocar aqui, esqueci. É a tensão de TVNAN aqui da barra antes da falta, VTH, né? Que é a tensão da barra antes da falta, que a gente sabe que é 1,05 PU. Então, como é que é? Ó, como as 3 correntes são iguais, a gente pode calcular a corrente de sequência positiva, por exemplo, dividindo a tensão de TVNAN pela soma das 3 impedâncias, né? Porque elas estão em série, tá? E observar também que as 3 correntes de sequência são iguais, né? Então, o que acontece? Como é um curto-circuito sólido fase A terra, as 3 componentes de corrente de sequência são iguais, que é 1/3 da corrente na fase A, e a gente calcula a corrente A1 dividido pela tensão de TVNAN, dividido pelas impedâncias equivalentes em série, né? Associação em série delas, né? A gente sabe que a tensão na barra 4 a vazio é 1,05, né? Que é a tensão pré-falta. E aqui a gente soma as impedâncias, calculando, a gente vai ter esse valor aqui, ó. Tá? E é isso aqui. Quando a gente fez a análise de curto-circuito, a gente viu que a corrente de falta é a soma das 3 correntes de sequência, né? Como as 3 correntes de sequência são iguais, a corrente de falta é 3 vezes a corrente de sequência positiva, tá? Que a gente calculou. Então, aqui a gente já pode direto calcular a corrente de falta. É 3 vezes esse valor aqui, que é menos J 5,8928 PU. Tá? Como nós estamos calculando, considerando, estamos desprezando as correntes pré-falta, né? Esse circuito aqui representa apenas a condição de falta. Então, a corrente na fase B e C são nulas. Só tem corrente de falta, que é a corrente da fase A. Tá? Entenderam aqui, gente, o que a gente fez? Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, eu fiquei com dúvida com relação a esse IBC, IB e IC aí.
eu não entendi por que eles são zero nesse exemplo, se o custo Porque aqui, ó, fácil. olha, presta atenção, nós estamos desprezando as componentes das correntes pré-falta. Tem que lembrar que a análise de curto-circuito ela é sempre feita usando superposição, que a gente aprendeu lá quando a gente viu falta simétrica, né, no início. Temos o circuito equivalente que representa a condição pré-falta e o circuito equivalente que representa a condição de falta. Na condição de falta, né, se você olhar lá no início do capítulo 5, você vai ver que na condição de falta tem uma única fonte de corrente ou de tensão, que é a corrente de falta. E essa fonte de corrente ou tensão só aparece na barra da falta. Todas as outras fontes são nulas, para esse circuito que representa a condição de falta. O outro circuito representa a condição pré-falta. Tá? Então, o que acontece aqui quando a gente tem uma corrente, uma falta fase A terra? Como a gente está representando aqui somente a condição de falta, né? Estamos desprezando as correntes pré-falta, que por enquanto esse circuito é só da corrente de falta. Isso significa que a corrente na fase B e C, para esse circuito, elas são nulas. Tá bom? Só vai ter uma corrente que é a corrente na barra da falta. É isso que está acontecendo. Então, esse circuito aqui, gente, é o circuito que representa a condição de falta. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Tá bom? Então, só tem corrente na fase A. Tá? Bom, depois que a gente calculou a corrente de falta, o exercício pede, né, de falta e as tensões, que é as tensões pós-falta na barra da falta, que é a barra 4. Para calcular as tensões pós-falta, a gente volta naquele circuito equivalente. Olha só, aqui no circuito equivalente a gente consegue calcular as tensões VA1, VA2 e VA0, lembrando que aqui tem um curto-circuito, né? Não tem 3EN não, né? Está tudo aqui dentro da impedância de Thevenin, sequência zero. Desse circuito aqui a gente consegue calcular essas três tensões de sequência. Essas três tensões de sequência aqui são referentes à barra da falta, apenas, tá? Então, como que a gente faz? Ó, na sequência zero, a tensão de sequência zero, olha lá no circuito, ó, ela é, ó, essa tensão aqui é menos o IA0 VJX0. Por que é menos? Porque aqui, ó, o IA0 está entrando, né? Está entrando no polo positivo da tensão. Tá? Então, é menos IA0 e VJX0. A tensão de sequência positiva vai ser essa tensão aqui menos JX1 vezes IA1. E a tensão de sequência negativa vai ser menos JX2 vezes IA2. Tá? Então, fica assim, ó. VA0 é a impedância de Thevenin equivalente vezes o IA0. VA1 é a tensão EA1, que é a tensão na barra da falta. Tá? Esse aqui, na realidade, é a tensão de Thevenin. Esse aqui é o V, é a tensão de Thevenin, neste caso. Tá? Eu chamei de EA1 aqui, mas é a tensão na barra da falta. É o V Thevenin aqui. Tá? Menos a impedância de Thevenin vezes a corrente de sequência positiva. E a VA2 é menos J impedância de Thevenin de sequência negativa vezes a corrente de sequência negativa. Então, nós temos aqui, ó, as componentes de sequência da tensão na barra 4. Para calcular as tensões de fase, a gente usa transformação de componente simétrica, né? Tensões de fase é a matriz A vezes a tensão de sequência. Tá? Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar isso aqui. O que aconteceu aqui, ó? A tensão na barra 4 ela vai para zero, né? Porque tem uma falta sólida, né? Aquela fase vai diretamente para o terra. E as tensões nas outras duas fases têm mesmo módulo e ângulos diferentes. Tá? Entenderam o que a gente fez aqui? Alguma pergunta? Tá bom. Então, ó, até aqui a gente calculou a corrente de falta
e a tensão pós-falta na barra da falta apenas, tá? Vamos continuar então o exercício. No exemplo anterior, calcule as contribuições do gerador e do motor para a corrente de falta e calcule a tensão na barra 1 após a falta, tá? Como é que a gente calcula as contribuições do gerador e do motor para a corrente de falta? A gente tem que usar as redes de sequência. Então, a gente tem que vir aqui, ó, e verificar como é que fica, na condição de falta, a contribuição da corrente do gerador e do motor, tá? Então, o que acontece? Ó? Na falta, vai aparecer aqui uma conexão por terra da barra 4. Vai aparecer aqui, ó, uma conexão com terra. Né? E vai ter aqui a corrente que a gente já calculou, que é a corrente de sequência zero. Opa! Aparece uma corrente de sequência zero aqui, ó. Que é a corrente IA1. Certo? Tá? Como é que a gente calcula a corrente que vem do gerador, que é essa aqui, ó, a gente quer a contribuição do gerador, que é a contribuição, que é essa corrente que passa aqui, né? E a contribuição do motor, que é a corrente que passa aqui em cima, ó, passa aqui no motor. Nós queremos saber quanto que o gerador e quanto que o motor contribui para essa corrente aqui IA1. Como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar divisor de corrente. Por quê? Porque a gente está considerando, né, que todas as máquinas estão operando com a mesma tensão. Porque a tensão inicial é sempre 1,05. Tá? Então, aqui nós calculamos. Tem a fonte de corrente aqui, a corrente IA1, né? E vamos usar divisor de corrente para encontrar as tensões, as contribuições do gerador e do motor. Certo? Então, a contribuição do gerador, ó, eu vou repetir aqui, né? A contribuição do gerador e do motor para a corrente de sequência negativa positiva, como é que vai ser? Ó, por divisor de corrente, né? Vai ser essa impedância aqui, dividido pela soma de todas essas impedâncias que vem do motor aqui, mais a impedância que vem do lado do gerador, desculpa, mais a impedância do motor. Vezes a corrente de falta que está aqui, né? Ó, tá indo para o terra aqui, a corrente de falta está aqui. É essa aqui. Tá certo? Tá? Então, por divisor de corrente, a gente encontra a contribuição do gerador. A contribuição do motor é simplesmente a corrente de falta IA1 vezes a corrente que vem do gerador. Então, vai ficar isso aqui. Do gerador, então, é menos J0599 PU e do motor é menos J13645 PU. Obviamente, o motor contribui mais, né? Porque ele está do lado da falta, né? Do que esse gerador aqui. O gerador tem que contribuir menos, né? Entenderam o que a gente fez aqui? Depois que a gente calcula para a sequência positiva, a gente tem que calcular para a sequência negativa e sequência zero. Sequência negativa é análogo, né? Temos aqui a condição de falta, uma corrente IA1 e IA2 aqui, ó. A gente acabou de calcular na barra da falta. Então, nós precisamos calcular a contribuição que vem do gerador e a contribuição que vem do motor. Então, a gente usa também divisor de corrente. Né? Então, fica, ó, do gerador vai ser essa impedância do motor aqui, dividido pela soma de todas as impedâncias. Né? Ó, 0,17 mais 0,1 mais 0,1, quer dizer 0,2 mais 0,105 mais J0,21. Então, a contribuição do gerador vai ser menos J0,6022 e do motor vai ser menos J1,3621. Tá? Bom, fizemos para sequência positiva e sequência negativa. Vamos ver para sequência zero. O que acontece na sequência zero? Olha só. Temos aqui uma conexão do terra, né? Parece que é uma conexão por terra. A corrente passa aqui. Quem é que está contribuindo para essa corrente? Somente o motor. Né? Por quê? Porque não tem corrente para o lado de cá, né? A corrente aqui ela é zero, né? Ó.
não passa corrente para o lado de cá. Tá certo? Então, a corrente de falta, a corrente IA1 e IA0, ela é toda devida ao motor, neste caso aqui. Né? Então, a contribuição do gerador para a corrente de sequência 0 é 0, e a contribuição do motor é a própria corrente de sequência 0, que é menos J1,9642. Tá? Então, nós temos aí as contribuições do gerador e do motor na sequência positiva, negativa e zero. Como é que a gente consegue ver para as três fases? A gente usa componente simétrica. Então, para calcular as correntes do gerador nas três fases, a gente multiplica as correntes de sequência pela matriz de transformação. E vai dar isso aqui, ó. Tá? Para as três fases. Tá bom? Quando a gente contribui do motor, mesma coisa, né? Ó, é a matriz de transformação vezes as correntes de sequência do motor. Tá certo? O que acontece aqui? Olha só. Aparece, né, corrente vindo do gerador na fase B e C e corrente vindo do motor na fase B e C. Porém, na hora que a gente calcula, soma o IG da fase B e o IM da fase B, e soma o IG da fase C e o IM da fase C, essa soma vai dar zero. Então, essas correntes que aparecem aqui, elas se anulam. Ó, né? IG mais IM, as duas correntes na barra, na fase B e C se anulam e vai aparecer apenas a corrente da fase A, que é a própria corrente de falta. Tá legal? Tá? Entenderam aqui o que a gente fez? Alguma pergunta em relação às correntes? Tudo bem, então, né? Então tá. Bom, esse é o primeiro item, né? Então, o primeiro item é as contribuições. O segundo item que o exercício pede é a tensão na barra 1 após a falta, né? A gente observou, né, que os diagramas equivalentes de Thevenin, eles podem ser usados para obter apenas a tensão da barra da falta. Para calcular as tensões pós-falta nas demais barras, a gente tem que usar as redes de sequência. Tá bom? A gente tem que usar as redes de sequência, né? Então, uma forma de fazer é a gente vir aqui calcular as quedas de tensão, né, em todos os circuitos para calcular a tensão na barra 1. Tá certo? Para calcular a tensão na barra 1. Então, vamos ver aqui, ó. Então, fica, ó, na sequência positiva, a tensão de sequência positiva da barra 1, tensão aqui nessa barra, e a tensão de sequência positiva na barra 4, mais a queda de tensão nessas três impedâncias aqui. Eu consigo calcular essa queda de tensão porque eu já tenho a corrente de sequência positiva que vem do gerador, né? Então, eu consigo calcular quanto que vale a tensão de sequência positiva aqui na barra 1, certo? Então, é isso aqui, ó. Tensão de sequência positiva na barra 1 é a tensão VA1 mais a queda de tensão naquelas três impedâncias lá, dos dois transformadores e da linha, vezes a corrente, né, do gerador, né, durante a falta, IG1. Componente de sequência positiva somente, né? Então, com isso a gente consegue calcular a componente de sequência positiva da tensão na barra 1. Na sequência negativa, a gente pode fazer coisa análoga, né? Então, a gente já tem a tensão aqui de sequência negativa na barra 4. Para calcular a tensão na barra 1, né, a gente tem que somar essa tensão da barra 4 com a queda de tensão nessas três impedâncias aqui, ó, né? Vezes a corrente de sequência negativa no gerador. Então, fica assim, ó. Tensão de sequência negativa da barra 1 é VA2 mais a corrente de sequência negativa do gerador vezes as impedâncias ali, né? Entre a barra 1 e a barra 4. Tá? Vai dar esse valor aqui. O que acontece com a sequência 0? Olha só. A sequência 0, né?
não tem, né? Não tem queda não tem tensão aqui, né? Ó. Não tem corrente aqui. Então, a tensão na barra 1, como o circuito da barra, a tensão na barra 1 é zero. Tá? Então, a componente de tensão da barra 1, de sequência 0, é zero. Tá? Para calcular as tensões nas 3 fases, como a gente já tem as tensões de sequência, a gente simplesmente multiplica as tensões de sequência pela matriz de transformação de componente simétrica. Né? Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar isso aqui, ó. A tensão de sequência positiva, sequência negativa e sequência 0, né? Desculpa, na fase A, B e C, tá? Durante a falta. Tá bom? Perguntas aqui? Dúvidas? Professor, eu só queria que eu tentei fazer um exercício e que pedia capacidade de curto-circuito. Faz sentido pedir capacidade de curto-circuito num exemplo Não, eu vou fazer um outro exercício que vai ter capacidade de curto-circuito. Eu vou mostrar. Tá. Beleza, tá? Pessoal, entenderam o que a gente fez aqui? Qual seria outra forma de calcular isso aqui? Para calcular a tensão na barra 1. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer também usar o que a gente aprendeu lá para curto-circuito trifásico. Deixa eu lembrar para vocês aqui como é que é para curto-circuito trifásico, para a gente ver se vocês lembram. Ó, na curto-circuito trifásico, a gente mostrou como é que era o cálculo sistemático, né, da tensão pós-falta. Era isso aqui, ó. A gente simplesmente pegava as tensões antes da falta, somava a tensão pré-falta com esse produto aqui, do vetor de corrente de falta, vezes a matriz de impedância. Né? A gente pode fazer o mesmo para curto-circuito assimétrico. Porém, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, nós vamos ter que trabalhar com componente de sequência. Tá? Certo? Então, neste caso aqui, né, a gente não pode fazer a soma diretamente, não. A gente vai ter que calcular, usando as redes de sequência, fazer o cálculo do ΔV de sequência, calcular esse ΔV aqui para cada sequência, né? Certo? E depois fazer a transformação para a fase, e depois aí a gente somar para ver a tensão de fase final. Então, para fazer esse cálculo aqui, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer assim, ó, vim aqui, calcular a matriz de impedância de sequência positiva, negativa e zero, né? Com essas matrizes de impedância, sequência positiva, negativa e zero, e com as correntes de sequência positiva, negativa e zero, né, e A1, e A2 e A0, a gente poderia calcular aqueles incrementos na tensão, nas tensões, né, de sequência, aqueles incrementos na tensão de sequência. Passando para os incrementos das tensões de fase, usando componente simétrica, então a gente vai ter lá as quedas de tensão nas fases do sistema devido à falta. Para ter a tensão final em todas as barras, bastaria calcular essas quedas de tensão e somar com a tensão inicial. Então, o que a gente aprendeu para curto-circuito trifásico, aquele cálculo sistemático, é válido aqui também. Só que tem que fazer para cada rede de sequência. Tá? Equivale ao que a gente fez aqui, ó. Na hora que a gente faz esse cálculo aqui, equivale a fazer isso aqui. Tá certo? Alguma pergunta? Então tá bom. Bom, já que não tem pergunta, vamos ver então um exemplo que é o exercício que a gente passou na prova de 2019-1. Tá? Que é esse aí, ó. Tá certo? É um exercício bem completo, é um exercício típico, né? Que a gente pede em prova, para vocês verem como é que calcula as coisas, tá? Então, a gente tem esse sistema abaixo, né? E os dados estão fornecidos, os dados estão na próxima slide, né? Estão na base CMVR 13.8 kV.
Aqui está dizendo que os dados já estão na base correta, então não precisa fazer transformação de base não, tá tudo certo, tá? As correntes pré-falta são desprezadas e a tensão no gerador, né? Aqui nessa barra antes da falta é 13,8 kV, tá? Certo? Como a gente está trabalhando tensão nominal, como é 13,8 kV aqui, o transformador T1 aqui vai dar vai dar a transformação, essa tensão na barra 2 aqui vai ser a tensão nominal também, tá? Então vamos ver os dados do sistema. Olha lá. O gerador está em Y aterrado, na tensão de 13,8 kV, e as reatâncias do equipamento são essas aqui, ó. O gerador está em Y aterrado, ele tem uma impedância de aterramento, tá vendo? Ó? Que é 6%. Então, a impedância de sequência positiva, negativa, 0, e a impedância de aterramento do gerador. Os três transformadores, não, o T1 e o T2, estão em delta para o lado do 13,8 e Y aterrado para o lado do 138 kV, tá? Aqui são as reatâncias, né, de sequência positiva, negativa e 0. Essas reatâncias, por transformador, elas são iguais. A impedância de aterramento no T1 e no T2 são nulas, porque ele está solidamente aterrado. O transformador T3, ele é 13,8 do lado do Y e 138, né, do lado de 138 kV, ele é Y aterrado, tá? As impedâncias do transformador T3 são essas, e ele aqui, ó, esse aqui está indicando que ele está solidamente aterrado. Tá bom? Tá? E a linha está do lado de 13,8 e as reatâncias série da linha, sequência positiva e negativa, são iguais, né? São as próprias impedâncias série, e a sequência zero está aqui, ó. É a impedância maior, né? Existe uma carga estática no sistema, tá certo? Que ela é formada por 3 impedâncias de meio PU por fase conectadas em Y aterrado com a impedância de aterramento zero também. Então, é uma carga solidamente aterrada. Então, como é que é esse circuito aqui, ó? O gerador está 13,8, o motor é 13,8, T1 e T2 é 138 para 13,8. Então, aqui, essa barra aqui, ó, é de 138 kV. Essa barra aqui. Aqui é 13,8. Aqui é 13,8. Né? E aqui, ó, esse transformador T3 é 138 para 13,8. Então, do lado de cá é 13,8. Do lado de cá é 13,8. Tá certo? Então, temos que ver isso aqui na hora que a gente for fazer o circuito dos equivalentes. Né? Tá? Então, vamos lá. Para sequência positiva e negativa, é uma coisa relativamente simples, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Primeiro eu vou dar uma enunciada, depois eu faço o circuito de sequência. Então, ó, primeiro item do exercício. Indique o circuito de sequência do sistema. Depois, determine os equivalentes TVNAND do circuito de sequência visto da barra 2. Item 3, calcule a corrente trifásica de falta para um curto-circuito fase terra sólido na barra 2. Item 4, calcule a corrente trifásica de falta quando ocorre um curto-circuito trifásico sólido na barra 2. Tá? Item 5, determine a capacidade de curto-circuito da barra 2 para os curtos-circuitos, os itens 3 e 4. Então, o que é a capacidade de curto-circuito? Para a falta fase A terra e para a falta trifásica. Tá? Item 6, ele pergunta com relação a qual das faltas a barra 2 é mais robusta. Ele quer saber. Tá? Item 7, calcule a corrente que circula na impedância do neutro de cada componente do sistema nos 2 tipos de falta. Item 8, pergunta qual a corrente trifásica pós-falta no transformador 2. Item 9, qual a corrente trifásica pós-falta fase A terra na carga estática? Tá? Essas três correntes aqui é todo para falta fase A terra, tá?
e calcule a tensão trifásica pós-falta fasear a terra na barra 2. Aqui também é para falta trifásica, tá bom? Fasear a terra, desculpa. Fasear. Tá bom? Fasear a terra também aqui. Por último, ele pergunta o seguinte: qual o valor da reatância de aterramento que deve ser instalada no motor de forma que a corrente de falta fasear a terra sólida seja reduzida à metade do valor calculado no item 3? Tá bom? Então, ele quer saber isso aí. Por que ele quer saber a impedância de aterramento, gente? Porque a impedância de aterramento, né, ela tem um impacto na corrente de sequência zero, tá? E a gente sabe que a falta fasear a terra, ela tem componente de sequência zero. Lembra? Ó, falta fasear a terra, vocês lembrarem aí, ó, só no final aí, pra gente ver. Cadê ela? Peraí. Aqui, ó. Para a falta fasear a terra, as 3 correntes de sequência são não nulas, né? E a gente sabe que a corrente de sequência zero é a corrente que passa no neutro. Tá bom? Então, se a gente aumentar as impedâncias dos neutros, a gente vai afetar a componente de sequência zero e vai afetar a corrente de falta. Tá? Por isso que o exercício pede isso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é o circuito de sequência do sistema. Então, sequência positiva, negativa e zero. Sequência positiva e negativa, o que acontece? Ó, se a gente olhar lá os dados do sistema, vocês vão observar, opa, está na próxima slide, né? Que as impedâncias de sequência positiva e negativa são todas iguais, né? Tá? Como a carga estática ela tem as 3 impedâncias de sequência iguais também. Então, não vai ter diferença aqui. Então, o que acontece? Os circuitos de sequência positiva e negativa vão ter a mesma impedância e o mesmo tipo de conexão. Qual vai ser a diferença? É que na sequência positiva existem as fontes de tensão, né, dos geradores, tem as condições de excitação. Então, na hora que a gente calcula, é isso aqui, ó. Circuito de sequência positiva, circuito de sequência negativa e circuito, né? Mesmas impedâncias, tá vendo? Aqui aparecem as fontes de tensão do gerador e do motor, né? O gerador e o motor. Como a carga está conectada em Y, aterrado, então a gente já tem aqui o Y por fase, né? O valor da carga por fase. Tá? Como que fica a corrente, a circuito de sequência zero? A gente tem que olhar as conexões, né? Então aqui, ó, do gerador e dos transformadores. Então, o gerador tem uma impedância de aterramento. O motor está em Y solidamente aterrado. Então aqui, ó, o circuito do gerador está aqui, ó, né? Que é a impedância de sequência zero e 3 vezes a impedância de aterramento, que é 0,06. E do motor, é simplesmente a impedância de sequência zero aqui, porque ele não tem aterramento, tá? Então o gerador e o motor está aqui. A carga estática. A impedância de sequência zero é exatamente igual às outras impedâncias, então é J05. E ela está solidamente aterrada, então não tem impedância de aterramento aqui na carga. Tá legal? Bom, agora nós temos que olhar os transformadores e a linha. A linha, né, ó, o que muda na linha de transmissão é simplesmente o valor da impedância. Então vai aparecer a linha aqui, ó, conectando a barra 5 para a barra 3, com impedância de sequência zero, né? Aqui era impedância de sequência positiva e negativa. Então aqui isso vai mudar o valor da impedância. Agora nós temos que ver os transformadores. Os transformadores T1 e T2 estão em delta para o lado 13.8 e Y aterrado por 138. Então, a gente vê aqui, ó, 13.8 é do lado do gerador e do motor. Então, eles estão com delta para o lado do gerador, delta para o lado do motor e Y aterrado para o lado da barra 2, né? Então, como é que fica o circuito de sequência aqui, ó? Delta para o lado do gerador, da barra 1, e Y aterrado para o lado da barra 2. Isso para o lado do gerador. Aqui do motor é delta para o lado do motor, então circuito aberto, e Y aterrado para o lado do gerador. Tá? O transformador 3, ele está 13.8 está em Y e 138 está em Y aterrado. Então, o que vai acontecer aqui? Como ele não tem aterramento de um dos lados,
A gente viu lá que o circuito equivalente do transformador Y soterrado, ele é simplesmente um circuito aberto. Como não tem aterramento do lado, não aparece corrente do outro lado. Então é simplesmente um circuito aberto aqui, ó. Tá? É simplesmente a relutância de dispersão aqui do transformador. Tá bom? Pessoal, espera um pouquinho, eu vou ter que sair aqui para atender um negócio aqui, eu já volto, tá? Enquanto isso, vocês verifiquem o circuito aqui e ver se vocês entenderam bem o circuito. Um momentinho só, tá bom? Alguma dúvida aqui em relação ao circuito de sequência? Alguma pergunta? Então tá bom. Depois que a gente calcula as redes de sequência, a gente tem que calcular as impedâncias equivalentes de TVNAN, né? Da barra 2 aqui no circuito de sequência positiva, como é que vai ser? Ó, essa impedância em série aqui, o equivalente dela, em paralelo com o equivalente dessa aqui, em paralelo com o equivalente dessa aqui. Né? São 3 impedâncias em paralelo da barra 2, né? O valor vai dar isso aqui, ó. Tá? Com os valores da impedância e as conexões na sequência negativa são idênticas da sequência positiva, a impedância de TVNAN de sequência negativa é igual à de sequência positiva. Né? A impedância de sequência zero, o que vai acontecer? Ó, nós temos que olhar as impedâncias que estão no caminho da corrente. Né? A corrente, para uma falta na barra 2, né? Então nós vamos ter aqui uma corrente da barra 2 para o terra. Tá bom? Então, olha só, as impedâncias que estão no caminho da corrente são a do transformador 1 e do transformador 2. E eles estão em paralelo. As outras impedâncias não estão afetando essa corrente de falta da sequência zero, né? Então, a impedância de TVNAN da sequência zero é simplesmente a associação em paralelo dessas duas impedâncias aqui, ó. 0025PU. Entenderam aqui? Tudo bem? Tá bom. Esse é o primeiro item. No segundo item, ele pede, o terceiro, né, na realidade, calcular a corrente trifásica de falta para um curto-circuito fase terra sólida na barra 2. E o item 4 é a mesma coisa, só que a gente quer um curto-circuito trifásico, tá? Então, vamos fazer o cálculo aí, ó. O curto-circuito fase terra, a gente já sabe que o valor da corrente, as 3 correntes de sequência são iguais, né? E elas são calculadas associando as impedâncias de TVNAN em série. Então, a tensão na barra 4 é a tensão nominal. Por que eu sei que é a tensão nominal? Porque o exercício fala que a tensão na barra 1 é 13,8 kV, tá? E que a gente está desprezando as tensões pré-falta. Isso quer dizer que a tensão na barra 4, da barra 2 é a tensão nominal, é 138 kV, que é 1 PU, tá? Então, a gente pega a tensão inicial da barra 2, é 1 PU, dividido pela associação em série das impedâncias de sequência. Então, vai dar isso aqui, ó, esse valor aqui, menos J5,29 PU, né? Essa corrente de sequência positiva é igual à corrente de sequência negativa, é igual à corrente de sequência zero. E a corrente de falta é 3 vezes essa corrente aqui, que vai dar menos J15,88 PU. Tá? Como somente a barra 4 está sendo afetada, né? Então, e a gente está desprezando as correntes pré-falta, então a corrente de falta na fase A é a própria corrente de falta, 15,88 PU, e as correntes na fase B e C são iguais a zero. Tá? O item 4 pede para calcular a corrente de falta trifásica, né? Na falta trifásica, gente, a única componente de sequência que a gente olha é a sequência positiva, porque é uma falta simétrica, ela é simétrica, então a gente simplesmente olha o circuito de sequência positiva do sistema. Na falta trifásica, só a sequência positiva é de importância para nós, tá? Então, o que a gente pega? A gente pega a tensão de TVNAN visto da barra 2, divide pela impedância de TVNAN visto da barra 2, que é 0,08919. Então, a falta trifásica na barra 2 é isso aqui, ó. Menos J12,20 PU. Tá? Essa
corrente aqui, ela é igual nas três fases, porque ela é uma corrente de falta simétrica. Então, o que acontece? Ó, as três fases têm o mesmo módulo de corrente e elas estão defasadas de 120 graus, né? Então, como é menos 90 na fase A fase B é menos 210 graus e a fase C é 30 graus. Tá? Então, são correntes de falta simétricas. Tá bom? Bom, o item 3... Opa, cadê? Eu já passei. Pede o item 4. Não, o item 5, né? Pede a capacidade de curto-circuito da barra 2 para os dois tipos de falta, né? Qual é a definição de capacidade de curto-circuito, gente? Capacidade de curto-circuito é dada por isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. O CCC é igual a tensão pré-falta, V pré-falta, PF, vezes a corrente de furto, vezes o modo da corrente de furto. Tá? Módulo só, aqui é vezes, tá? Vezes. Vezes o modo da corrente de curto. A tensão pré-falta é um PU. Então, a capacidade de curto-circuito é simplesmente o módulo da corrente. Para curto-circuito fase terra, o módulo da corrente é 15,88 PU. De MVA, lembrar que a capacidade de curto-circuito é PU de MVA. Para falta trifásica, a capacidade de curto-circuito é 12,20 PU de MVA. Isso porque a tensão pré-falta é 1. Né? Se fosse 1,05, teria que multiplicar a corrente de falta vezes a tensão de 1,05. Como é 1 aqui, simplesmente a corrente de falta. Tá? Aí no item... No item 6, ele fala o seguinte, ó. Com relação a qual das faltas a barra 2 é mais robusta, né? A gente calculou as capacidades de curto-circuito aqui no item 5, então a gente tem que usar essa informação do item 5 para verificar o item 6, para responder o item 6. O que acontece? A gente viu lá na teoria que a capacidade de curto-circuito está associada à robustez da barra. Quanto maior a capacidade de curto-circuito, mais robusta é a barra àquele tipo de falta. Tá? Então, como a capacidade de curto-circuito para a falta fase terra é maior do que para a falta trifásica, então a barra 2 é mais robusta para o curto fase terra do que é para o curto trifásico. Isso quer dizer o seguinte, que a tensão na barra 2 vai cair mais na ocorrência de curto-circuito trifásico do que na ocorrência de curto-circuito fase A terra. Digamos assim, gente, a ocorrência desse tipo de falta nas outras barras. Tá? Isso é importante. Tá bom? Entenderam aqui a questão da capacidade de curto-circuito? A robustez da barra? Então, tá bom. No item 7, o exercício pede para calcular a corrente que circula na impedância do neutro de cada componente do sistema nos dois tipos de falta. Pessoal, na falta trifásica, qual componente de corrente que circula no neutro? Alguém sabe? Na falta trifásica. É zero. Concordo, José. É zero. Por quê? Falta trifásica não tem componente de sequência zero. Tá? Por que não tem componente de sequência zero? A gente fez um exercício lá, quando a gente viu componente simétrica, e mostramos para vocês que qualquer fasor equilibrado só tem componente de sequência positiva. Tá? Então, falta trifásica, como é uma falta simétrica, é um fasor equilibrado, ela não tem componente de sequência zero. E nós também mostramos que as correntes nos neutros são correntes de sequência zero.
Tá? Então, como não há corrente de sequência zero, não tem corrente nos nêutrons dos equipamentos na falta trifásica. Não tem. Então, é zero. Tá? Agora, a gente precisa ver qual é a corrente que circula nas impedâncias do nêutron para a falta fase A terra. Para a fase trifásica, não tem corrente no nêutron. O que acontece para a falta fase A terra? Né? A gente tem que olhar aqui, ó, como a gente sabe que no nêutron só aparece corrente de sequência zero, isso a gente viu lá quando a gente estudou as propriedades das componentes simétricas, né? Então a gente vai ver aqui em quais nêutrons de equipamento vai aparecer corrente de sequência zero. O que a gente observa aqui, olhando o circuito de sequência zero? Ó, que não tem corrente de sequência zero, nem no nêutron do gerador, nem no nêutron do motor e nem no nêutron da carga. Porque aqui está interrompido o caminho da corrente, né? Então, no nêutron do gerador, no nêutron do motor e no nêutron da carga, vai passar a corrente zero na hora da falta. Onde é que vai passar a corrente de sequência zero e onde é que vai passar a corrente no nêutron na falta? Vai aparecer no transformador 2 e no transformador 1. O transformador 3 não tem nêutron, né? Não vai aparecer nada. Ele tem um aterramento de um lado, mas como o outro não está aterrado, não vai aparecer também corrente no nêutron. Então, os únicos dois equipamentos que têm corrente no nêutron durante a falta são o transformador 1 e o transformador 2. Tá? E qual é o valor dessa corrente no nêutron? Olhando aqui, ó, esse circuito a gente já sabe, olha só. Quando há falta, aparece aqui, né, uma corrente de falta aqui, né, de componente de sequência zero, que vai para o terra. Então, temos aqui o IA0 aqui, ó, né, tá certo? Indo para o terra. Quanto que vai passar em cada nêutron aqui? A gente tem que ver a contribuição desse transformador e desse transformador, né, desse nêutron aqui para a corrente de falta. Como as duas impedâncias são iguais, e aqui também não passa nada, né, a corrente aqui é zero, né, ó. Aqui não tem corrente. Então, como as impedâncias são iguais, esses dois equipamentos aqui vão contribuir igualmente para a corrente de sequência zero. Isso quer dizer que em cada nêutron, né, desses dois equipamentos, do transformador 1 e 2, vai passar metade da corrente de sequência zero. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Para a falta fase terra, os nêutrons do gerador, do motor, do transformador 3 e da carga não passa corrente de sequência zero, o IN é igual a zero. Para os nêutrons de T1 e T2, né, a corrente no nêutron é 3 vezes a corrente de sequência zero dividido por 2. Tem que lembrar, gente, esse aqui é 3 vezes, gente, porque a gente viu lá, quando a gente viu componente simétrica, uma propriedade de componente simétrica que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo aqui, se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, a corrente no nêutron, ó, cadê ela? Vou mostrar aqui, propriedade, aqui, ó. Propriedade de componente simétrica, que a corrente no nêutron é 3 vezes a corrente de sequência zero. Isso a gente viu lá em propriedade de componente simétrica. Tá? Então, para responder essa questão, né, a gente tem que ver quanto que vale, quanto que cada, digamos assim, qual é a corrente de sequência zero em cada nêutron do transformador 1 e 2 e multiplicar por 3. A gente já sabe que nesse nêutron transformador 1 e 2, a corrente de sequência zero, ó, vai se dividir igualmente, né, porque as impedâncias são iguais. Tá? Então, a gente simplesmente tem que multiplicar, né? Pegar o IA0, dividir por 2 e multiplicar por 3. Tá? Então, vai dar esse valor aqui. Ó. Então, no nêutron do transformador T1 e T2, vai passar menos J 7,94 PU. Tá bom? Entenderam aqui esse item? Alguma pergunta em relação a esse item? Entenderam o que a gente fez aqui? Alguma dúvida?
Então tá bom, ó. Então é o seguinte, ó, para verificar a corrente de neutro, tem que verificar o que está acontecendo no circuito de sequência zero, tá, gente? É importante olhar simplesmente o circuito de sequência zero. E de cara já sabemos que quando é a falta simétrica, não tem corrente passando no neutro, tá? Bom. Agora, depois ele pede a corrente trifásica pós-falta no transformador 2 para falta fase e a terra e também na carga estática, tá? Então, ele quer as correntes pós-falta em T2 e na carga estática. Então, ele quer a corrente pós-falta aqui, né, ó, nesse lado aqui, né, nesse item aqui, nesse ramo e nesse ramo. Aqui também, aqui também, e também lá na componente sequência zero. Então, a gente precisa calcular as correntes de sequência nessas três componentes aqui para verificar depois como que fica nas fases, tá? Para responder aqueles itens lá. Então, vamos ver. Aqui, depois que a gente calculou... Opa. Aqui. Então, olha lá. Peraí. Ainda falta um item aqui. Não, tá certo. Para a corrente de sequência zero, vamos ver primeiro para a corrente de sequência zero, né? Vamos ver primeiro no item 8, que é para a corrente... Opa, eu estou com o mouse aqui meio complicado. A corrente trifásica de falta no transformador 2, tá? No transformador 2, a gente sabe, ó, que passa a corrente de sequência zero, né, ó, certo? E essa corrente de sequência zero que passa no transformador 2 é metade da corrente de sequência zero, né? Porque está dividido igualmente aqui entre o transformador 2 e o transformador 1, né? Então, na sequência zero, a corrente do transformador 2 é metade do I a zero. Vai dar isso aqui, tá? Vamos ver agora para a sequência positiva e negativa. Para a sequência positiva, o que passa aqui no transformador 2, a gente tem que verificar como é que a gente se divide essas correntes, né? Então, eu tenho uma corrente de falta aqui, ó, que vai para o terra. Tem essa corrente IA1 aqui, que é a corrente de falta de sequência positiva, né? Para saber essa corrente aqui durante a falta, eu tenho que olhar as impedâncias equivalentes, olha só. Eu vou ter essa impedância aqui da barra 2 para o motor, da barra 2 para a barra 4, né, ele indo para o terra. E depois eu tenho uma impedância equivalente, ó, desse ramo aqui e esse ramo aqui, né? Então, eu posso representar essa situação assim por duas impedâncias equivalentes, ó. Essa do lado de cá, que é da barra 2 para a barra 4, e uma impedância equivalente... que é da barra 2 aqui para o terra, e uma impedância equivalente entre esses dois ramos aqui, ó. Esse ramo e esse ramo. Essa impedância aqui, que está do lado de cá, opa, e com meu mouse aqui maluco, e vai para o terra. E essa impedância do lado de cá, que vai para o terra também. E aqui que vai para o terra também. Tá? E aqui nós temos a corrente de falta. Essa impedância aqui é a impedância que vai da barra 2 para a barra 4. E a impedância aqui é equivalente dessas impedâncias aqui, ó, em paralelo com essa. Essa impedância que eu estou chamando de ZEC1. Opa. Essas duas em paralelo. E essa impedância aqui é a série dessas duas, 0,05 mais J02. Então, como é que se divide essa corrente? A corrente que passa aqui, ó. Fica assim, ó. É por divisor de corrente, né? Eu tenho essa impedância aqui, ZEQ1, dividido pela soma dessa impedância mais a impedância equivalente desse ramo aqui, ó.
da barra 2, 4 e do motor, tá? Então fica assim, ó. Olha lá. Eu tenho a impedância equivalente ZEQ1 é a impedância em paralelo, essa aqui em paralelo com essa série aqui. Então fica assim, ó, 0,1 mais J 0,05 em paralelo com essas duas. Tá lá, ó, 0,1 mais 0,5 em paralelo com aquelas lá, 0,05 mais 0,1 mais 0,5, que é do ramo da carga, que vai dar isso aqui, né? E a impedância ZEQ2 é do ramo do motor. 0,5 mais 0,2, 0,5 mais 0,2. Tá, ó. E a corrente em A1, então, como eu tenho essas duas impedâncias equivalentes aqui, né, ZEQ1 e ZEQ2 aqui, né? Para calcular a contribuição aqui, uso o divisor de corrente, né? ZEQ1 vezes a soma vezes a corrente de falta, de sequência positiva. Então fica assim, ó. ZEQ1 dividido pela soma vezes a componente de sequência positiva da falta. Então é a corrente de sequência positiva que passa no motor, que no transformador 2. Como as impedâncias das duas redes são iguais, né? E as correntes de sequência são as mesmas, né? Ó, e a 0 igual a I1 e A2, então quer dizer que a corrente de sequência negativa que passa no transformador é igual à corrente de sequência positiva, e A2 igual a I1. Né? E A0 a gente já calculou, né? É metade da corrente IA0, a corrente de sequência 0. Tá? Então a gente já tem o valor de IA0, IA1 e IA2. Podemos usar transformação de componente e calculamos as correntes nas três fases, que vai dar isso aqui, ó, na fase A, na fase B e na fase C do transformador 2. Tá certo? Entenderam aqui o que a gente fez? Então, calculamos as correntes de sequência, né, para o transformador 2. Usamos transformação de componente simétrica para calcular as correntes de fase do transformador 2. Tá? Entenderam? Tá bom. O outro item é para fazer o cálculo da corrente de falta na carga estática, né? Então vamos olhar como é um cálculo análogo que a gente fez para o transformador 2. Vai dar umas diferenças, vamos ver. Olha só. O que acontece? A carga estática não tem corrente de sequência 0, porque tem uma interrupção aqui do transformador não aterrado, né? Então a contribuição da carga para a corrente de sequência 0 é 0. Para a sequência positiva e negativa, né, a gente tem que fazer um cálculo análogo. Ó. A gente vai ter essa corrente aqui que passa pela carga e vamos ter uma impedância equivalente desses outros dois ramos aqui. Ó. Mesma coisa na sequência negativa. Então, nós vamos fazer esse cálculo análogo. Então, fica assim. Ó. Opa. Para a carga, a corrente de sequência 0 é 0, porque a carga está isolada lá. Né? Para a sequência positiva, vai ser... O que acontece? Ó? O ZEQ1 vai ser o paralelo dessa impedância com essa aqui, e o ZEQ2 é a impedância da carga. Tá? Então, o ZEQ1 é J 0,1 mais 0,05 em paralelo com o ramo do motor ali. E o ZEQ2 é a impedância do ramo da carga. Né? E a corrente na carga vai ser... Por divisor de corrente, vai ser o ZEQ1 dividido pela soma vezes a corrente de sequência positiva. Vai dar isso aqui. Tá? Como as impedâncias e o circuito de sequência negativa são iguais, né? Então a corrente de sequência e a corrente de sequência são as mesmas, né? Então a contribuição na sequência negativa é igual à contribuição na sequência positiva. E na sequência 0 é 0, né? Então a gente já tem a contribuição da carga na sequência 0, sequência positiva e negativa. Podemos usar a transformação de componente simétrica para calcular as correntes nas fases. Fazendo o cálculo, eu vou encontrar isso aqui, ó. Opa. Isso aqui é da fase, né? Isso aqui não é T2, não, é da carga, tá? Aqui é da carga. Sequência positiva, negativa.
sequência zero. Tá? Vai dar esses valores aí. Tá só com aqui é para o transformador, né? Aqui é para a carga. Tá? Entenderam o que a gente fez aqui? Então, é um cálculo análogo, né? Tem que analisar direitinho o que acontece na sequência zero, para calcular as contribuições para cada rede de sequência e depois, fazendo transformação de componente simétrica, a gente tem as contribuições para cada fase. Tá certo? Tudo bem? Então tá. O próximo item pergunta a tensão trifásica pós-falta, fase A terra, na barra 2. Né? Então nós queremos a tensão pós-falta aqui, ó, na barra 2 apenas. Para calcular a tensão pós-falta na barra da falta, a gente usa aquelas redes de sequência, né? Que são essas aqui que a gente viu antes, ó. Cadê ela? A gente usa essas redes de sequência aqui, ó, que é a própria barra da falta, né? Então, sequência zero vai ser simplesmente menos IA0 vezes a impedância da sequência zero, sequência negativa menos IA2 vezes a impedância da sequência negativa, e sequência positiva vai ser a tensão na barra 2 antes da falta, menos essa queda de tensão aqui na impedância da sequência positiva, tá? Então, como é que fica, então, na barra 2? Olha lá. V20 é menos a impedância de sequência negativa vezes a corrente de sequência zero. V2 sequência positiva é a tensão na barra 2 antes da falta, que é 1PU, menos a queda de tensão na impedância de sequência positiva. E na barra 2 é menos a queda de tensão na sequência negativa. Então, temos as tensões de sequência na barra 2. Usando transformação de componente simétrica, a gente tem as tensões de fase. Então, fica assim, ó, fase A, tensão zero, porque é a barra da falta, né? Então, por isso que a tensão vai para zero, né? A fase da falta. Né? Na falta, essa tensão vai para zero. E a tensão na fase B e na fase C. Tá? Entenderam aqui, gente? Então, a gente calcula primeiro as tensões de sequência, fazemos transformação de componente simétrica e com isso a gente calcula as tensões de fase. Tá? Por último, a gente tem essa pergunta aqui, ó. Qual o valor da reatância de aterramento que deve ser instalada no motor de forma que a corrente de falta fase terra sólida seja reduzida à metade do valor calculado no item 3? Tá? Muito bem, o que acontece? Olha lá. A gente sabe, né? Por esse slide aqui, a gente sabe, ó, que a impedância de sequência zero, ela influencia o valor da corrente de falta, porque influencia o valor das correntes de sequência. Então, se eu aumentar a impedância de sequência zero, eu consigo diminuir a corrente de falta, né? Essa impedância de sequência zero aqui, ela é afetada, né? Ela depende da impedância do neutro, olha só. As impedâncias dos neutros aqui afetam, né, a corrente de sequência zero. Então, se eu mudar a impedância do neutro, né, dependendo de onde eu colocar uma impedância nova no neutro, eu consigo reduzir a corrente de sequência zero. Né? Então, a pergunta é essa. Qual é o valor da corrente, se eu colocar uma impedância nova no neutro do motor, né? Qual é o valor dessa impedância nova que eu devo colocar no neutro do motor de forma a reduzir a corrente de sequência zero? O neutro do motor estaria aqui, né? Ó. Seria uma impedância aqui, ó. Seria uma impedância associada aqui, ó. Uma nova impedância aqui no neutro do motor, né?
de forma que se eu acoplar essa nova impedância, eu reduzo a corrente de sequência zero. Essa é a pergunta do exercício, né? O que acontece neste caso aqui, ó? Né? A gente olhando o circuito de sequência zero, a gente observa, ó, que qualquer impedância que eu colocar aqui, eu não consigo afetar a corrente de falta. Por quê? Porque o motor está isolado da falta, né? Eu conseguiria alterar a corrente de falta se eu colocasse uma impedância nova aqui ou colocasse uma impedância nova aqui. Aí sim eu conseguiria mudar a corrente de falta. Porém, no motor não tem nada a fazer. Então, a resposta para o último item da questão é isso aqui, ó. Precisamos reduzir a 0,50%. A questão é, passa a corrente de sequência zero no motor? Não. Então, nenhum valor de reatância reduzirá a corrente de falta, né? Quais seriam os locais propícios nesse caso? Seria aqui, ó, seria colocar uma impedância de aterramento no transformador 1 ou no transformador 2. Com isso, eu aumentaria a impedância de sequência zero e, portanto, a corrente de falta. Tá? Com isso, a gente encerra o exercício. Alguma dúvida nesse último item? Tudo bem? Alguma dúvida em relação aos exercícios que eu resolvi aqui, gente?